Sejam muito bem-vindos à nossa escola de discípulos. Para nós é muito importante ter você conosco. Eu sou o professor Marcos Alexandre e vou ministrar para vocês mais uma aula da série A Existência e a Infinitude de Deus. Nesse vídeo, especificamente, estaremos falando sobre a infinitude de Deus em relação ao tempo. Mas antes vamos relembrar o que nós aprendemos na aula anterior. Em linhas gerais, na aula anterior nós falamos sobre a existência de Deus. Mostramos a sua existência declarada na Bíblia e apresentamos aquilo que chamamos de o argumento da simetria do universo. Também abordamos a questão da realidade empírica, que é aquilo que tem base na experiência humana. Em linhas gerais, foi isso que nós falamos. Muito importante que você relembre, se você não tem ainda na memória, você que assistiu o primeiro vídeo não tem isso na memória, volte ali e veja o primeiro vídeo, porque é muito importante. Como eu já disse, nesse vídeo nós vamos estudar a infinitude de Deus em relação ao tempo. Mas vamos definir o que é infinitude primeiro. O termo infinitude é derivado da palavra infinito, que significa aquilo que não tem fim, ou a ausência de limites. Muito importante essa frase, grava isso, ausência de limites. Numa aplicação teológica da palavra, estamos falando da ausência de limites da pessoa de Deus com relação a alguma coisa. Por exemplo, quando eu digo a infinitude do poder de Deus, eu estou me referindo à ausência de limites da ação do poder de Deus. Antes de nós darmos continuidade a essa investigação sobre a infinitude de Deus, nós precisamos aprender o que é e como se filosofa sobre um texto. Muito importante isso. Então, aprendendo a filosofar sobre um texto. O que é filosofar? Podemos definir a arte de filosofar como a meditação ou raciocínio acerca de um assunto que pode ser de ordem natural ou científica. Neste sentido, filosofar sobre a teologia seria meditar sobre um texto bíblico, né? E como se faz isso? Bom, com base em uma verdade bíblica declarada, precisamos começar a pensar ou a meditar nesta verdade, procurando enxergar os desdobramentos, as implicações e as consequências que podem se originar a partir desta declaração bíblica que é verdadeira. E por que isso é tão importante? Isso é importante porque a meditação é o caminho mais eficaz para compreendermos com profundidade a essência de um texto bíblico. E dessa forma a gente pode extrair dele a riqueza total que ele contém. Nesse particular, há um verso na Bíblia que expressa muito bem este exercício. Ele está em Gênesis capítulo 24, verso 63, que diz assim: saíra Isaque a meditar no campo, erguendo os olhos, viu. Vou repetir. Saíra Isaque a meditar no campo. Isaque foi meditar no campo. Foi sentar no campo e meditar. E aí, continuando o texto, no final do verso diz, erguendo os olhos, viu. Uma certa vez, lendo este versículo, eu fui surpreendido com uma comunicação especial do Espírito Santo com o meu espírito. E de uma maneira parafraseada, uma maneira mastigada, o Espírito Santo, quando eu li esse verso, naquele dia em particular, o Espírito Santo falou assim dentro de mim: Marcos, só vê além quem medita. Quem medita vê aquilo que outros não veem.
E essa comunicação, essa experiência que eu tive, ela veio confirmar uma coisa que há muitos anos, quando eu estou em sala de aula, eu ensino. Que existem 4 fases para um aluno. A fase da leitura, a fase do estudo bíblico, onde ele se dedica um pouco mais, a fase da pesquisa bíblica, que é o estudo, só que com muito mais profundidade, com muito mais recursos, com muito mais elementos e ferramentas você pesquisa. E há a meditação. Todas essas 4 fases são muito importantes para um aluno poder se debruçar sobre as Escrituras e ter as ferramentas todas que ele precisa para poder dar continuidade a tentar entender aquilo que a palavra de Deus diz. A leitura corrida, aquela leitura simples, ela é importante para você ter conhecimento intelectual do livro, das Escrituras, você conhecer as histórias, conhecer todos os textos. O estudo te leva a fazer uma apuração mais detalhada, a pesquisa mais detalhada ainda, mas no final, a meditação, que é você parar, pegar um texto e filosofar sobre ele, ou seja, pensar sobre ele, abre a porta para que o Espírito Santo comunique ao seu coração coisas novas, coisas que o intelecto não pode captar, mas somente o Espírito de Deus pode revelar. Eu desafio e incentivo você a fazer este exercício, porque eu acredito, assim foi a minha experiência, que você pode alcançar coisas muito novas. A infinitude de Deus em relação ao tempo é o que nós vamos estudar agora, o que nós vamos ver. Então, usando esse princípio de filosofar sobre um texto, sobre uma declaração verdadeira da Bíblia, há em Colossenses 1,17 uma verdade declarada muito importante que diz assim: Ele, referindo-se a Jesus, que é o próprio Deus, é antes de todas as coisas. Ele, Jesus, ou o próprio Deus, é antes de todas as coisas. Quais são as implicações e os desdobramentos que nós podemos alcançar quando a gente para e pensa que Deus é antes de todas as coisas? Se Deus é antes de todas as coisas, então é certo afirmar que Ele é antes do tempo. Deus é antes do tempo, porque Ele é antes de todas as coisas. O tempo veio a existir depois de Deus. Na verdade, isso quer dizer que em algum momento da existência de Deus, o tempo foi criado. Então o tempo é uma criação de Deus. Se é uma criação de Deus, Deus é antes do tempo. É isso? E se Ele é antes do tempo, isso significa que a existência de Deus é livre de toda passagem e influência do tempo. Veja como isso é interessante. Se em algum momento da existência de Deus, Deus cria o tempo, significa que Ele é antes do tempo. Se Ele é antes do tempo, o seu modo de vida é livre de toda passagem do tempo e também da influência dele. Quais são as conclusões e as implicações que nós alcançamos a partir deste entendimento? Os 5 primeiros versículos do primeiro capítulo do livro de Gênesis descrevem o início da criação. O 5º verso, em especial, em particular, diz o seguinte: houve tarde e manhã, o primeiro dia. Estes versículos, esse conjunto de 5 versos, eles revelam que o tempo foi criado junto com a matéria. E aí entra um parênteses, que é uma observação muito interessante, porque os cientistas, os cosmólogos, eles concordam que o tempo passa a existir junto com o surgimento da matéria. Porque não há sentido em existir tempo se nada existe. E os 5 primeiros versos de Gênesis revelam ali o início da criação e o primeiro dia, ou seja, o tempo está ali criado. Então, continuando.
Se Deus é antes do tempo, e o tempo foi criado junto com a matéria, então concluímos que o tempo é uma medida de relação para a matéria visível, para as coisas que são finitas em termos de existência. Se o tempo é uma medida de relação para a matéria, isto significa que o tempo foi criado como uma ferramenta para interagir com o mundo material. Em sendo o tempo um elemento de interação com o mundo material, eu passo a entender que a matéria existente existe por sucessão. Então vamos parar um pouco aqui, que a gente vai ter que gastar um pouquinho de tempo nisso. Vamos repassar. Deus é antes do tempo. Ou seja, em algum momento da sua existência, ele cria o tempo. Como ele é antes do tempo, ele está livre da influência do tempo. Como o tempo é criado junto com a matéria, significa que o tempo é uma ferramenta que Deus criou para interagir com o mundo material. E agora, por fim, eu estou declarando que, sendo o tempo um elemento de interação com o mundo material, eu passo a entender que a matéria existente existe por sucessão. E o que é isso? O que é existir por sucessão? Isso quer dizer que tudo que existe no mundo material tem a sua existência em intervalos regulares de tempo. E isso é óbvio, porque tudo aquilo que existe no universo que a gente conhece está sujeito ao tempo. A nossa existência, ela acontece em segundos, minutos e horas, dias, semanas, meses e anos. Existimos hoje, amanhã e depois. Tivemos um passado, existimos no presente e existiremos no futuro. É a existência do tempo, inclusive, que gera a condição de passado, presente e futuro. Mas se o tempo é uma medida que denuncia a sucessão da matéria, e se eu sei que Deus não vive debaixo da influência do tempo e nem sofre os efeitos da passagem dele, então isso me revela que em Deus não há sucessão, porque só há sucessão naquilo que está debaixo da administração do tempo. Ou seja, não há partes sucedendo partes em Deus. Se não há partes sucedendo partes em Deus, então, como conclusão filosófica, porque veja, nós estamos filosofando, ok? Estamos fazendo um exercício de filosofia, estamos filosofando sobre uma verdade declarada na Bíblia, em Colossenses 1,17, que diz que ele, o Senhor Jesus diretamente se dirigindo, que é o próprio Deus, é antes de todas as coisas. Então, se não há partes sucedendo partes em Deus, porque ele não vive debaixo da influência do tempo, então, como uma conclusão filosófica, é certo dizer que Deus não tem passado. Como também não tem história. E se Deus não vive debaixo da influência do tempo, filosoficamente ele também não tem presente e também não tem futuro. E é aí que se define que Deus é atemporal, ou seja, ele é independente do tempo. E é por isso, por ele ser atemporal, que ele é eterno. A ausência do tempo no modo de vida de Deus explica a sua eternidade. Ou podemos também dizer que a eternidade de Deus é explicada pela sua infinitude, ou seja, pela sua ausência de limites em relação ao tempo. Nesse ponto, a gente se depara com uma revelação fantástica, que também é filosófica, mas verdadeira.
nós sabemos que as coisas evoluem com a passagem do tempo. Nós ficamos mais velhos, nós amadurecemos, as plantas crescem, as árvores dão frutos com a passagem do tempo. Mas Deus não está sujeito à influência do tempo. A implicação disso é que Deus não evolui. Não há nada que Deus tenha que aprender, por exemplo. Não há nada nele que precise ser aperfeiçoado. E por que é que ele não evolui, ou seja, e porque Deus não evolui, é que ele é imutável. Quando eu digo que Deus é imutável, eu não me refiro a ele mudar de decisão sobre alguma questão, ou mudar os seus planos, suas intenções sobre alguma coisa. A imutabilidade de Deus está relacionada à essência da sua pessoa. O seu caráter não muda, os seus atributos não mudam. O que são os seus atributos? As suas qualidades, as suas perfeições não mudam. Não podem ser melhoradas as perfeições de Deus. Deus não pode ser mais fiel, Deus não pode ser mais santo do que já é, porque não há nada nele que mude. E aí, eu vou citar alguns versículos que falam sobre essa imutabilidade, né, de Deus, que às vezes é confundida com Deus mudar de opinião ou mudar de decisão, que não tem nada a ver com isso. O próprio Deus declara pelo profeta Malaquias, no livro de Malaquias, capítulo 3, verso 6, declara o seguinte, o próprio Deus falando pelo profeta, porque eu, o Senhor, não mudo. Hebreus 13, 8, falando sobre Jesus Cristo, diz, Jesus Cristo ontem e hoje é o mesmo, e o será para sempre. Tiago 1,17 diz que em Deus não pode existir variação ou sombra de mudança. Bom, mas o relacionamento, como fica o relacionamento de um Deus infinito com o homem finito? Em que tempo Deus se relaciona com o homem? Eu faço essa pergunta porque nós vivemos dentro do tempo, ainda que Deus não viva dentro do tempo, seu modo de existência é independente dele. Mas nós nos relacionamos com Deus e Deus se relaciona conosco e Deus se relaciona com a sua própria criação. Em que tempo isso acontece? Se Deus é antes do tempo e o tempo não influencia o modo de vida que ele tem, em que tempo Deus se relaciona conosco? Para entendermos um pouco melhor isso, vamos analisar alguns usos de linguagem na comunicação de Deus com o homem. Êxodo capítulo 3, verso 14, quando Deus se manifesta a Moisés, ele diz o seguinte, disse Deus a Moisés, eu sou o que sou. Então Deus se manifesta a Moisés, e Moisés faz algumas indagações ali no capítulo 3 de Êxodo, e dentro dessas indagações, Deus dá uma resposta. Ele diz assim, Moisés, diga ao povo que eu sou o que sou. Qual é o sentido de tempo desta expressão eu sou? É um sentido de tempo presente, com certeza. Há um texto no livro de Juízes, capítulo 13, que conta a história de Sansão. E o anjo do Senhor, que, como é dito ali, que é a manifestação teofânica do Deus Todo-Poderoso, né? A aparição dele numa forma angelical, é um caso de teofania. Ele se revela primeiro à mulher do pai de Sansão, e essa conta ao seu marido, e depois o seu marido vai até o local aonde esse anjo do Senhor, que é o Deus manifesto pessoalmente, se apresenta. E quando aquele ser angelical está ali, ele conversa e ele faz a seguinte pergunta para este anjo do Senhor. És tu o que falaste a esta mulher, apontando para a mulher dele, para a esposa dele? E aí esse ser, que é o Senhor em forma teofânica, diz, eu sou. Interessante aqui
é que a pergunta que ele faz, ela é feita no passado. És tu o que falaste a esta mulher? Mas a resposta é dada no tempo presente. Eu sou. Há um outro caso também, até mais emblemático, porque já envolve a pessoa do Senhor Jesus, no capítulo 8 do Evangelho de João. Ali Jesus está tendo uma discussão com os judeus e a uma certa altura, lá pelo verso de número 56, existe ali um bate e rebate de palavras e Jesus faz uma declaração. Ele diz assim: Abraão, vosso pai, dirigindo-se aos judeus, alegrou-se por ver o meu dia, viu e regozijou-se. Perguntaram-lhe, pois, os judeus: ainda não tens 50 anos e viste Abraão? Respondeu-lhe Jesus: em verdade eu vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Mais uma vez ele usa a expressão no presente. Seguindo a lógica dessa conversa, a resposta que Jesus deveria dar é: antes que Abraão existisse, eu era. Mas ao contrário disso, ele apresenta uma resposta no tempo presente: eu sou. Então a expressão eu sou, ela carrega consigo o conceito de tempo presente. Apesar de Deus ser atemporal, ou seja, independente do tempo, ele se manifesta ou ele se relaciona conosco, com o homem, no nosso tempo presente. Porque esta é a única forma de existência que nós temos, né? A gente vive no presente, a gente não consegue ir ao passado ou ir ao futuro. A gente vive no agora. E essa é a maneira como ele se relaciona, apesar dele não viver sobre essa influência. E essa expressão, eu sou, ela também impõe um sentido de imutabilidade. Imutabilidade. Apontando para a sua sempre existência, ou o estado eterno de Deus. Na próxima aula, nós vamos continuar analisando aspectos da infinitude de Deus em relação ao tempo, falando sobre eternidade, mutabilidade e outras propriedades importantes para a gente entender com profundidade, ou pelo menos tentar entender com profundidade, alguns aspectos da pessoa dele. Espero que você possa estar disponível e tenha gostado desse assunto e continue nos acompanhando nesta maravilhosa investigação sobre a pessoa de Deus. Eu termino aqui, que Deus te abençoe e nos vemos no próximo vídeo.